Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Santo é o Senhor, nosso Deus, nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa quarta-feira, de uma forma muito especial, nós conseguimos contemplar o efeito da palavra de Deus, o efeito do Evangelho na vida de um modelo que a igreja coloca diante dos nossos olhos. Os santos, eles nos revelam exatamente isso. Quando nós na igreja celebramos a memória de um santo, a festa de um santo, a igreja está colocando diante de nós a ação do Espírito de Deus, a ação do Espírito Santo, poder da palavra, que é capaz de transformar de tal forma um ser humano que ele consiga viver nessa terra, segundo os critérios do Evangelho, segundo a palavra de Deus, que Jesus hoje no Evangelho nos revela, que não será tirada, ela deve ser cumprida, e quem desobedecê-la e ensinar outros a desobedecê-la, será pequeno, se apequena. Mas aquele que obedece e vive a palavra, esse é grande diante dos olhos de Deus. Eu vou tirar a palavra grande e vou substituí-la por santo. Esse é santo diante de Deus. E hoje a igreja celebra um santo que doou a sua vida no Brasil, na nossa nação, lá nos inícios, nos primeiros anos do descobrimento. E o seu nome é José de Anchieta, que foi beatificado por São João Paulo II e canonizado pelo Papa Francisco. E ele é o apóstolo do Brasil, e muitas vezes desconhecido de nós, porque às vezes a gente acaba não valorizando tanto a nossa história, ou até mesmo ouvimos coisas tão erradas em relação à nossa história, que a gente não tem tanto interesse em valorizar até aqueles que são pais fundadores da nossa nação. E São José de Anchieta é um desses, que foi enviado, jesuíta, ainda seminarista, com 19 anos, para o Brasil, porque ele era portador de uma doença, ele estava desesperado pelos médicos, e chegou lá em Portugal a notícia de que os ares do Brasil fazia bem. E ele foi enviado para cá. Não foi os ares que fizeram bem para ele, foi a entrega ao Evangelho. E a primeira leitura nos mostra exatamente isso. O ministério do Espírito é a força da transformação de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, na 2 de Coríntios, vai dizer: que a letra mata, mas o Espírito comunica
a vida. Repita comigo, a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ai, que vida é essa que o Espírito comunica? É a vida de Deus. O Espírito Santo comunica a vida de Deus. E a referência que a letra mata está referindo-se à letra escrita nas tábuas da lei, entregues a Moisés. Mas então Deus está falando pela boca do apóstolo Paulo que aquilo que foi revelado lá atrás não serve. Não é bem assim. A gente precisa estar atento. Não é? É a referência das duas tábuas de pedra. Só que essa comunicação do Espírito está ligado àquilo que o profeta vai dizer. Eu dar-vos-ei um coração de carne e imprimirei em vosso coração a minha lei. E isso se aplica a nós cristãos, porque nós fomos batizados. E o batismo imprime essa letra de Deus no nosso coração. O batismo nos deu a graça de sermos inseridos na vida de Deus. Mas vamos lá, tem um santo que ele é conhecido por ser um grande pregador, e ele era até chamado de boca de ouro, São João Crisóstomo, que ele vai refletir um pouco sobre isso. E ele vai dizer assim: sob a lei, o pecador é punido. Vamos pensar na Virgem Maria, que não tem pecado, mas que ela recebeu um anúncio do anjo, que ela seria a mãe do Salvador. E ela pergunta, mas como se dará isso se eu não conheço o homem? Aí o anjo comunica para ela, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele te cobrirá com a sua sombra, e você vai conceber o Filho de Deus. Mas existia uma lei, a lei que mata, que se uma mulher engravidasse, uma mulher que já tinha sido dada em casamento, se ela fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. É isso que São Paulo está dizendo, a lei mata. Sob a lei o pecador é punido. Aqui quem tem pecado, aqui, e aí São João Crisóstomo vai dizer da igreja, de nós cristãos, aqui quem tem pecado é batizado e torna-se justo. Justificado vive, livre da morte e livre do pecado. Então nós precisamos compreender a palavra de Deus naquilo que de mais profundo ela quer nos revelar. A lei do Espírito é a lei que gera vida, que comunica a vida. O poder do Espírito, o Espírito que comunica essa vida. E aí São João Crisóstomo vai dizer, se a lei apreender um homicida, ela manda que ele seja executado. Se a graça pegar um homicida, um assassino, ela o ilumina e o vivifica. Quantos de nós, se tivéssemos a oportunidade de dar um testemunho do antes e do depois, antes de conhecer a Jesus, antes de experimentar Jesus, antes de ser tocado por Jesus, se eu fosse contar aqui os detalhes, talvez eu te escandalizaria das coisas que eu vivi antes de conhecer Jesus. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu me voltei para Ele, eu não fui punido, eu fui perdoado. E a partir desse perdão, a graça de Deus iluminou a minha vida e me vivificou. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer a nós, quando ele vai dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica, comunica a vida. E aí ele continua, a lei, apossando-se daquele que apanha lenha no dia de sábado, então era proibido trabalhar, no dia de sábado, num sentido de uma lei muito penosa, que poderia haver uma punição de morte. Números 15, ele até cita aqui o santo, apedreje-o. A letra mata, vai dizer São João Crisóstomo. A graça, ao invés, acolhe 1000 assassinos e ladrões, batiza-os e apaga os pecados anteriores. É sentido da locução, o Espírito comunica a vida. A lei àquele que foi depreendido, de um vivo faz um morto. A letra mata, de um vivo faz um morto.
Agora o Espírito transforma o réu de morte em um vivo. É esse o processo que eu gostaria de trabalhar com você hoje, a partir da palavra. O que o Espírito Santo é capaz de fazer em nós quando nós abrimos o coração para Ele. O que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de um pecador que o invoca e diz: Espírito Santo, me socorra, porque eu não estou mais dando conta de viver dessa forma. Quantos assassinos convertidos, ladrões convertidos, prostitutas convertidas, quantas pessoas de vida errada experimentaram esse toque da graça e hoje fazem um caminho de vida no Espírito, um caminho de vida de santidade, um caminho de uma vida totalmente transformada e que ilumina esse mundo. Quantas pessoas, ao se abrirem à graça do Espírito Santo, vão sendo transformadas dia após dia, porque é exatamente isso que o ministério do Espírito faz em nós. Se existe alguém sentado aqui diante de mim, neste santuário, que acha que a sua vida não tem jeito, ou que até diz: eu nem estou muito preocupado em viver, porque eu sei que eu não vou dar conta, eu sou fraco mesmo, eu quero te dar uma notícia. O Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito age no coração do fraco para fazê-lo forte, do pecador para gerá-lo em santidade, daquele que está descrente para gerá-lo na fé e fazê-lo acreditar naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Deus que santificou José de Anchieta à medida da sua abertura de coração, o mesmo Deus é capaz de santificar a mim e a você, se nós verdadeiramente nos aproximarmos do Senhor de coração íntegro e sincero, dando a Ele oportunidade de trabalhar na nossa vida, dando a Ele oportunidade de realizar aquilo que é o ministério próprio do Espírito, nos santificar, aquilo que é próprio do ministério do Espírito, nos defender das obras do diabo, nos livrar de Satanás, aquilo que é próprio da obra do Espírito, de agir no nosso interior e de nos transformar de glória em glória, dia após dia. Eu preciso dizer para você que me escuta, você que está aqui, e as milhares de pessoas que estão em casa, e há tantos outros que depois vão acessar o conteúdo dessa homilia. Eu preciso dizer para você, a nossa vida tem sentido. A nossa existência sobre essa terra tem um sentido. E esse sentido, eu quero traduzi-lo por finalidade. Nós não existimos por acaso. Nós não nascemos na família que nós nascemos por acaso. Nós não estamos aqui por acaso, nós não vivemos nesse mundo por acaso. Nós estamos aqui para sermos tratados pelo Espírito, para um dia nós entrarmos na glória do céu. Para um dia nós vivermos na presença de Deus eternamente. Para um dia nós contemplarmos Deus face a face. Só que esse Deus que nos chama para viver uma vida coerente, para que a gente ordene a nossa vida para esse fim, para essa finalidade, Ele tem para nós meios para que isso aconteça. Porque, desculpa, eu vou abrir um parênteses para falar até uma palavra, vou pensar se eu vou falá-la ainda enquanto eu estou andando aqui. Mas Deus seria muito, vou falar, sacana, se Ele exigisse de nós um comportamento para nós entrarmos no céu sem nos dar os meios. Essa semana eu falei com uma pessoa hoje ao telefone, que está vivendo uma grande prova, e eu usei da palavra dessa semana, de segunda-feira, que de São Paulo na carta aos Coríntios dizia: se nós vivemos provações, Deus tem consolação suficiente para nos sustentar na tribulação, na prova. São as graças que Deus nos dá em cada situação que nós vivemos, em cada momento que nós enfrentamos. Deus, Ele tem os meios para nos santificar. E Ele
pelo ministério do Espírito, ele realiza algo de mais importante que a própria ressurreição da carne em nós. Porque no final dos tempos, na verdade, no fim do mundo, quando vier Jesus em glória, no juízo final, nós receberemos um corpo glorioso. A ressurreição da carne vai acontecer, mas nós somos testemunhas de muitas ressurreições, pessoas que voltaram à vida, milagres de ressurreição da carne que acontecem, que a Bíblia testemunha, que a vida dos santos nos revela. Mas muito mais importante do que a ressurreição da carne é a obra, o efeito da libertação da morte que o Espírito Santo nos faz experimentar. Do pecado que gera morte. Do pecado que quer nos jogar no abismo da morte eterna. A primeira morte é a morte do pecado mortal, que bloqueia o nosso relacionamento de comunhão com Deus. A segunda morte é a morte eterna, é a realidade da possibilidade do inferno para aquele que não se abriu ao ministério do Espírito e à transformação que o Espírito Santo faz. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nesta homilia, nesta liturgia da palavra, Deus quer segredar algo a nós. E o segredo de Deus revelado a nós nessa noite, a partir dessa palavra, é que Ele tem para nós a graça suficiente para nós correspondermos ao seu amor. E essa graça é o ministério do Espírito agindo em nós. Se o ministério, vai dizer o apóstolo Paulo, se Moisés descia do monte com o rosto brilhante, muito mais potente, é o ministério do Espírito agindo em nós e nos transformando. Mas ao segredar isso para você, eu quero também dizer algo muito importante para você que me escuta. Ele dá a graça, mas seria muito sem graça, até parece brincadeira, mas não é. Mas seria muito sem graça se Deus nos desse a sua graça e a gente ficasse sem nenhuma serventia. Pronto, eu recebi a graça, já estou salvo, não preciso de mais nada. Não, Ele nos dá a graça, mas Ele espera que nós cooperemos e conservemos a nossa alma viva e não morta pelo pecado. E como que isso se dá? Pelo ministério do Espírito. Lá no Evangelho de João, nós ouvimos esse Evangelho na solenidade de Pentecostes. Jesus soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem os retiverdes, eles serão retidos. O ministério do Espírito, o sacramento da penitência, a cooperação que nós vamos dando a Deus na busca da santidade, na busca de permitir com que a graça de Deus haja em nós. E essa graça, nós precisamos abrir os nossos corações para que ela permaneça. E aí, eu anotei aqui na minha colinha um pensamento de um santo, que eu gosto muito também, chamado Bernardo de Claraval. E hoje eu estava rezando e me veio esse pensamento de São Bernardo. Falei, deve ser para eu partilhar na missa. Anotei. São Bernardo vai dizer: se sois sábios, sede reservatórios e não canais. O canal deixa correr a água recebida sem guardar uma só gota. Pelo contrário, o reservatório enche-se, primeiramente, e depois, sem se esvaziar, derrama torrentes incessantemente renovadas sobre os campos que fertiliza. Vós que se devotam às obras, ao trabalho,
aos meus irmãos que estão na evangelização: quantos há que são apenas canais, ficando sempre secos, mesmo quando procuram fecundar os corações? E aí São Bernardo de Claraval vai dizer: hoje na igreja existem muitos canais, mas poucos reservatórios. Muitos canais, mas poucos reservatórios. Meus queridos, eu tenho rezado com uma palavra do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6. Essa palavra tem me acompanhado nesses últimos tempos. Eu acho que, deixa eu pegá-la aqui rapidamente, porque o tempo corre rápido. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, ele vai dizer algo que tem me intrigado e que eu tenho rezado com essa palavra. E eu queria partilhá-la com você, e por isso que eu citei aqui o santo. Veja lá, Hebreus 6, versículo 4. Há pessoas, olha isso. Há pessoas que um dia foram iluminadas, que saborearam o dom do céu e tiveram parte no Espírito Santo, que experimentaram o sabor da palavra de Deus e os milagres do mundo vindouro, e no entanto desistiram. É impossível que elas tornem a ser renovadas e trazidas à conversão, enquanto crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem a injúrias. O impossível aqui que ele está dizendo é enquanto elas não reconhecem, porque não existe nada impossível para Deus, amém? Quem acredita que não existe nada impossível para Deus, aplauda esse Deus que nós acreditamos que para Ele nada é impossível. Isso mesmo. Enquanto eles crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem a injúrias. E aí vem a explicação de como não desistir. E é interessante, porque é uma analogia. Presta atenção para você ver se não é uma analogia. Versículo 7. De fato, quando uma terra embebida de chuva abundante produz plantas úteis para quem a cultiva, essa terra tem a bênção de Deus. Mas, se ela produz espinhos e ervas daninhas, não tem nenhum valor e está a um passo da maldição. Acabará sendo queimada. A terra se queima? Não. O que queima é planta, é coisa seca. Mas o que é o segredo daqui da palavra para que a gente não desista? Uma terra embebida. Uma terra que absorve a água. E aí eu vou fazer a analogia da terra sendo o nosso coração, que mantém um relacionamento cotidiano com Deus, que mantém um relacionamento profundo com o Espírito, que mantém uma comunhão profunda com Deus a partir da palavra, que busca estar com Deus todos os dias, retém no coração a graça de Deus, e retendo no coração a graça de Deus, não desiste, não abandona, mesmo que tudo fique difícil, mesmo que seja exigente. Alguém que persevera na oração, na comunhão com Deus, alguém que vive nos sacramentos, que se confessa com frequência, que não aceita o pecado mortal, que não aceita viver uma vida mais ou menos, que não aceita viver uma vida medíocre, que verdadeiramente quer ser de Deus, esse alguém retém a água, esse alguém retém o Espírito, esse alguém retém a graça de Deus, e essa graça de Deus retida no coração vai gerando os frutos. Mas os sábios, vocês são sábios se vocês se tornarem reservatórios e não simplesmente canais por onde a água só passa, mas ela não fica. Quem vive como um canal somente vai experimentar a secura, não vai experimentar os frutos maravilhosos da santidade. E aí eu quero olhar para esse rapazinho que foi mandado para o Brasil,
chamado José de Anchieta, que tinha uma tuberculose óssea. Essa tuberculose óssea gerou uma escoliose gravíssima. Ele estava desenganado, sentia dores horrorosas. E ele foi enviado para o Brasil. E ao chegar no Brasil, este jovem se dedicou até a sua vida, entrando já quase na ancianidade, a evangelizar o povo que aqui estava, os índios. Só para você ter noção, né? Ele veio para cá no ano de 1553. E a primeira gramática na língua do Brasil, que era o tupi, foi escrita por ele. Ele escreveu a primeira gramática em tupi para chegar até os índios. Ele tinha uma facilidade com as línguas. Ele escreveu uma gramática, ele foi educando os índios, ele foi catequizando os índios, ele foi se opondo a qualquer ação arbitrária dos colonizadores, ele se expôs aos canibais, ele foi até os tamoios, na região de Caraguatatuba, naquela região ali, para tratar de uma divisão, de uma guerra que estava tendo entre os portugueses e os franceses. E lá ele ficou, enquanto o outro padre foi resolver em São Vicente o imbróglio, ele ficou como alguém sequestrado pelos índios. E os índios ofereciam umas mulheres para ele ter relação sexual. E ele recorria à Santíssima Virgem Maria porque ele queria ser puro. E ele escreveu o maior poema dedicado à Santíssima Virgem Maria, com quase 6.000 estrofes o poema. E sabe onde ele escreveu e decorou? Na areia da praia. Ele foi escrevendo, pedindo o auxílio da Virgem Maria para que ela o ajudasse a continuar sendo casto, santo, porque era uma grande tentação as ofertas contínuas que eram feitas para ele, porque na cabeça dos índios os homens nunca conseguiriam ficar sem mulher, e ele sendo tentado, ele permitiu que o ministério do Espírito agisse nele. Um homem abnegado, que tinha a vocação sacerdotal, mas que demorou para ser padre, sabe por quê? Porque ele foi professor de outros que se formaram padres na congregação jesuíta e não pensou somente em si. Você vê a rendição do coração de um homem que deixa o Espírito Santo trabalhar nele. Eu anotei aqui a carta que ele escreveu para o propósito geral, Diego Lanhês, da congregação dos jesuítas. Ele fala assim: ajunta-se a isto, ele fala várias coisas, várias dificuldades que eles estavam enfrentando aqui no Brasil, e ele fala assim: ajunta-se a isto que nós outros, que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fatigados de dores, desfalecemos no caminho, de maneira que apenas o podemos acabar. Assim que não temos, parecem ter necessidade de ajuda os médicos que os mesmos enfermos. Mas olha isso. Mas nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas, pelas quais não duvidarão dar a própria vida. Não importa as minhas dores, é isso que ele está dizendo. Não importa as minhas fadigas, não importa os meus sofrimentos. O que importa são as almas, a salvação das almas, a glória de Deus. E esse homem fundou a cidade de São Paulo, depois ajudou a fundar a cidade do Rio de Janeiro, foi lá para o Espírito Santo para testemunhar o amor a Jesus Cristo, e impelido, um homem todo de Deus, um homem de uma vida de oração admirável, que fazia muitas penitências. A sua força sobre-humana vinha da sua comunhão com Deus, da sua vida de penitência. Está vendo como que nós conseguimos corresponder ao ministério do Espírito? Olha só o que os biógrafos vão dizer: parecia fazer milagres por brinquedo. Brincando ele fazia milagre. Dóceis à sua voz obedeciam-lhe os peixes, os animais, as feras, as aves, os ventos emudeciam.
cessavam as tempestades, a uma só palavra sua cediam as doenças mais rebeldes. E o futuro para ele era como um presente eterno no seio de Deus, onde ele repousava o seu coração. Olha um outro testemunho de um outro que conviveu com ele. Ele vive a caminhar descalço por léguas, pelo sertão afora, em busca de almas para salvar. Dorme no chão, ou fica a noite inteira ajoelhado em oração. Consta-se que é capaz de curar doentes com suas orações. Falavam que viam-no levitando, e ele tinha previsões do futuro, porque ele tinha revelações em sonhos. Ele era chamado de o Xavier da América, o taumaturgo do mundo. O padre Gaspar Ferreira, que foi aluno de Anchieta no Espírito Santo, nos anos de 1587 e 1588, atestou. Presta atenção. Anchieta era tão dada à oração, que ele tinha calos nos joelhos de orar de dia e de noite. E era uma coisa espantosa a devoção que ele tinha à Santíssima Virgem Maria. Ele era um José na castidade, um Abraão na obediência, um Moisés nos segredos dos céus, um Jó na paciência, um Elias no zelo e um Davi na humildade. Um homem que se abriu ao trabalho do Espírito, que obedeceu cada uma das palavras do Evangelho e que ensinou as pessoas a viverem o Evangelho. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque ele acreditava no céu. E ele sabia que as pessoas que foram dadas para ele evangelizar aqui no Brasil, os índios, depois os portugueses, que também ele evangelizava, os escravos, eram almas que precisavam ser salvas e conhecer nosso Senhor. E depois, ele sabia que se ele não gastasse a vida dele na evangelização, aquelas pessoas se perderiam, porque ele também tinha conhecimento da existência do inferno. E ele escolheu gastar a vida dele anunciando o Evangelho, para que as pessoas, conhecendo Jesus, pudessem experimentar a glória do céu. Isso se chama santidade. As pessoas que são muito voltadas para si mesmas, que são muito egocêntricas, que são muito presas e em si mesmadas, nunca conseguem viver a santidade. Porque não conseguem sair de si por causa do outro. Porque está muito voltado para si mesmo. Fica adorando o seu próprio umbigo e não vê quem está precisando de ajuda à frente. Fica parado nos seus limites e não percebe que pode ajudar e colaborar com a sua própria vida pela salvação do próximo. Hoje, quando Paulo vai nos ensinar que o ministério do Espírito, ele é poderoso para nos transformar, e a igreja nos coloca São José de Anchieta, um jovem que tinha limites, sentia dores, devia ser corcunda por causa da escoliose que foi gerada da enfermidade, que veio para cá desenganado pelos médicos, mas que aqui recebeu vida no Espírito para comunicar essa vida, e recebeu-a a partir da oração, da entrega, da penitência, do agradar a Deus. Hoje a igreja está dizendo para você que está aqui diante dos meus olhos, e para você que está atrás aí, talvez numa tela da televisão, de um rádio ou de um celular e de um computador. No século 21, Deus quer corações tão abertos e tão entregues a Ele, como de José de Anchieta, para que eu e você produzamos frutos de santidade, e que a santidade da nossa vida gere impacto na vida de quem está convivendo conosco. A maior evangelização de José de Anchieta não foi falando no microfone, mas foi vivendo o Evangelho. Eu queria dizer, para terminar, se você que está aqui buscar viver o Evangelho, você vai evangelizar a sua casa, sem precisar cuspir versículo bíblico sobre ninguém. Porque muitas vezes a nossa tendência é condenar todo mundo que está na nossa casa. Ah, porque você não vive, você está condenado ao fogo do inferno. Mas as pessoas da nossa casa muitas vezes não veem o Evangelho encarnado na nossa vida.
elas veem outra coisa. Se nós vivermos verdadeiramente o Evangelho, se a nossa vida for uma pregação, as pessoas veem Jesus em nós, nós mudaremos, pelo menos o mundo que está ao nosso redor. As pessoas que convivem conosco serão tocadas pela nossa vida de santidade. Mas é preciso que eu e você abramos o nosso coração para o trato do Espírito Santo. Feche um pouquinho os seus olhos. Traz a sua mão sobre o seu coração. Ele quer te tratar. Ele quer tratar da sua história. Ele quer tratar os seus medos. Ele quer tratar as suas fraquezas. Ele quer te libertar dos seus pecados, das amarras dos seus vícios. Ele quer dar o sentido para a sua vida, que talvez até externamente você sorria, brinque, tenha um bom humor, mas lá no coração você sente um vazio existencial. O Espírito Santo quer tratar de você. Eu quero pedir ao Divino Espírito Santo nessa noite, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, que nós sejamos alcançados. E eu queria que você suplicasse isso agora a Deus. Espírito de Deus, alcança-me, alcança a minha vida. Vá pedindo socorro para Ele. Me alcança porque eu não tenho conseguido corresponder, eu não tenho conseguido ser fiel, eu não tenho conseguido viver a santidade, eu não tenho conseguido sair de mim mesmo. Eu sou ensimesmado, muitas vezes egoísta, preocupado só com a minha vidinha. Mas agora, Espírito de Deus, eu te dou liberdade para agir na minha vida. E eu te convido, vai dizendo para Ele, entra agora na minha história, cura agora as feridas da minha alma, as feridas da minha história, que muitas vezes me impedem. Cura-me agora da minha falta de fé, Espírito Santo, de acreditar que eu possa viver a verdade, viver o Evangelho, ser uma pessoa honesta, que vive a santidade, que não vive como as pessoas do mundo, como os pagãos, mas que verdadeiramente vive o Evangelho encarnado na própria vida. Espírito Santo, trata de cada um de nós agora, batiza a cada um de nós agora, Espírito Santo. Eu peço, Jesus, Tu que és o batizador, faz agora acontecer em nós uma nova vida, um novo nascimento, para que verdadeiramente, retendo no nosso coração a graça, permanecendo na graça, vivendo uma vida no Espírito, nós cheguemos até o último dia fiéis, como José de Anchieta chegou, com fama de santidade, com cheiro de céu, com testemunho de vida, com vida coerente. Faz agora, Espírito Santo, em cada um essa obra. Batiza, Espírito Santo, as crianças no ventre das mães, as que estão aqui no nosso meio, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, que aquilo que a palavra de Deus hoje, Espírito Santo, nos revelou do seu ministério, é o tempo do Espírito e do testemunho do seu ministério, agindo em nós, nos faça acreditar, buscar, cooperar com a graça de Deus, para que nós também sejamos santos. É o que eu te peço nessa hora, Espírito Santo de Deus. Se você ora assim, solta a sua voz na linguagem do Espírito. Se você não orava assim, eu acabei de suplicar o batismo no Espírito Santo. Você pode orar, as crianças podem orar, os jovens podem orar, os anciãos podem orar nessa linguagem do Espírito. Obrigado, Espírito Santo, pela obra que agora realizas em nós. E eu estou pedindo humildemente, trata-nos, age em nós,
não somente agora, mas age em nós, a partir de agora, para que a nossa vida corresponda, para que a nossa vida brilhe, para que a nossa vida seja testemunho da força do Evangelho, do poder da palavra que vai nos transformando e que vai sendo aplicada e obedecida e testemunhada por cada um de nós. Diga comigo: obrigado, Espírito Santo, pela obra que agora realizas em mim. E eu quero ser, ó Divino Espírito Santo, cada vez mais dócil, aberto à sua ação, e para que a minha vida corresponda com a palavra e com o desejo, o projeto, a vontade de Deus para mim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.